E sim, estamos online no Instagram de manhã cedo e agora no horário melhor do que ontem. Ontem a gente chegou quase depois das 9, hoje 8h30 e amanhã provavelmente a gente chegue bem mais cedo, no horário correto que são as 8 horas. Antes de tudo, a você que vai assistir esse vídeo depois, a gente está realizando uma live sempre no Instagram pela manhã, onde eu trago aí alguns insights e algumas reflexões. E eu decidi fazer isso porque geralmente eu acordo, me preparo para o meu dia, vejo um pouco de notícias e depois eu faço aí sempre algumas reflexões e também busco o oráculo para que eu possa tomar um direcionamento no meu dia. E como sempre, eu acordei aí hoje bem melhor do que ontem, muito melhor do que na semana passada, mas sem saber o que eu ia falar com vocês novamente, como sempre. Eu acordei hoje de manhã meio que perdido, sem saber o que falar com vocês, né? E eu obviamente sempre vou para o oráculo para que eu possa buscar aí uma mensagem para que a gente possa conversar durante a manhã, né? A você que está chegando, meu bom dia, tá? Todo mundo que está chegando aí. Depois dessa live vai lá para o canal TRP, canal TRP2. Enfim. E aí sempre eu vou buscar um momento de reflexão aí junto com o meu ancestral, uma mensagem para que eu possa dar para vocês. Afinal de contas, é isso que eu busco toda manhã. E eu sempre gosto de usar a questão dos animais divinos ou até mesmo o Petit Lenormand. Animais divinos agora porque eu ganhei novamente esse oráculo, né, de uma filha que me trouxe inclusive de fora, ou seja, esse oráculo ele é realmente importado. E aí eu falei, bom, o que eu posso trazer de mensagem para as pessoas? Entrei um pouco aí em reflexão e pedi ao ancestral o que eu poderia trazer de mensagem. E eu refleti bastante, né? E o que me veio na cabeça foi a questão de muitas vezes a gente não galgar o sucesso que a gente espera, né? Então, que tipo de mensagem eu poderia trazer? Porque a gente vive numa guerra constante. Quimbanda é guerra, né? A nossa vida é uma guerra. Mais uma vez fui surpreendido. E a carta do dia é a carta da cabra, né? Alguns chamam aí de bode, mas a carta da cabra. Quando a gente vê essa carta, né, a primeira coisa que traz aí de conotação são aquelas cabras da montanha, aquelas cabras montanhesas, né? Não sei se o nome é isso, cabra montanhesa, não sei se o nome é esse. Mas é a primeira coisa que nos traz de conotação. Inclusive, essa carta que é feita pela Stacy DeMarco, ela traz muito uma conotação de mitologia ligado aí a Thor, ao deus Thor. E eu conheço muito pouco de mitologia nórdica, então já vou avisando a vocês aí, né? Porque tem sempre os entendedores de tudo. Então eu conheço bem pouco, um pouquinho da questão da mitologia nórdica. E essa carta ela fala muito da questão de esses animais aí que fazem, né, o puxar de uma carruagem do Thor. Eu até fui buscar para ver se isso era correto mesmo, e realmente tem um mito ligado a isso. Essa carta, apesar da gente estar falando aí da cabra, do bode, e quando a gente visualiza esse animal, a primeira coisa que a gente vê é a resistência, mas também a gente traz a conotação de animais que fazem coisas que muitas vezes nós humanos até não acreditamos. Quando a gente vê aquelas cabras montanhas ali, elas sobem montanhas absurdamente, com um fascínio de um equilíbrio incrível. E muitas vezes, para a gente ter sucesso em tudo que a gente vai se empenhar, a gente tem essa ânsia, esse desejo de ter resultados quanto mais rápido, né, melhor. Afinal de contas, todo mundo quer realmente ter o sucesso em tudo que a gente vai empreender, seja nas relações, seja no trabalho, e nós, até mesmo na magia. E quando essa carta caiu, a primeira coisa que me veio à tona, né, é que hoje a gente vê uma futilidade sendo aí falada, né, com relação à magia. Ah não, a gente vai fazer esse ritual aqui
e vamos ter X resultado. Sendo que a gente está falando de magia, e magia é uma ciência que não é exata. Então todo sucesso ele tem que ser galgado passo a passo. Obviamente que nem toda vitória ela deve ser mensurada de forma pequena. A gente tem que sempre querer a vitória o mais alto possível que a gente puder alcançar. Mas nenhuma vitória, nenhum sucesso é construído da noite para o dia. Claro, existem exceções, existem pessoas que conseguem o sucesso da noite para o dia, né? Isso é real. Mas o que a gente está falando é de uma forma consciente, que a gente tem essa consciência de que um sucesso ele deve vir passo a passo. Primeiro, para que a gente não se perca no caminho, porque é o que acontece com a grande maioria das pessoas que possuem sucesso repentino. Elas se perdem no caminho, elas esquecem de onde elas vieram. Depois, para que a gente tenha de fato um sucesso de estabilidade, porque não adianta você ter um sucesso hoje e viver no efeito balão onde amanhã você vai estar lá embaixo. Então que no dia de hoje a gente possa ter essa consciência de que tudo que a gente vai empreender em nossa vida, seja na magia, seja nas relações, seja no trabalho, seja nas amizades, né? E eu falei relações no sentido amoroso, mas as amizades também são relações. Que elas sejam galgadas passo a passo. Eu acredito que essa é a energia que está girando hoje, pelo menos em minha vida, e eu espero que gire na sua. E que esse conselho sirva de algo para você. Tudo que é repentino, a gente também deve pensar que muitas vezes não é valorizado. Já tive situações onde eu atendi algumas pessoas e elas tiveram um sucesso repentino. Muitas vezes até na área do amor e até mesmo na área do trabalho. E eu, entrando nessa reflexão desse insight, a primeira coisa que eu pensei é, realmente, essas pessoas não valorizaram a grandiosidade que elas receberam. Claro que sempre a gente deve querer o melhor. O ser humano ele está em constante evolução, e a gente não está falando só de constante evolução espiritual, mas a evolução no sentido de que a gente sempre quer mais. O céu é o limite para nós muitas vezes. Mas de que adianta a gente ter todas essas vitórias se isso não foi um passo a passo? Se a gente não sabe das dificuldades que foram, passadas com o tempo. Pessoas às vezes com questões de saúde, nem sempre a gente consegue com excelência no primeiro momento. Às vezes a maturação é quem vai trazer a estabilidade. Então que no dia de hoje, a mensagem que eu trago é, no dia de hoje, ao invés de você achar que um sucesso ele deve ser repentino, e sim ter essa ansiedade, deixa a coisa fluir. Deixa com que a coisa aconteça de uma forma, eu não digo automática, mas de uma forma aonde caiba dentro da sua vida. Quantas pessoas não obtêm o sucesso e elas não sabem lidar com esse sucesso? E muitas vezes eu vou dizer até financeiro mesmo. Isso acontece. Passo a passo. Tudo deve ser construído passo a passo. Quando eu atendo algumas pessoas, elas me perguntam, Tata, esse ritual que o senhor fez, esse feitiço, quanto tempo vai dar resultado? Hoje na internet, o que mais a gente tem são pessoas que querem ser as detentoras da verdade. Eu sempre, quando começo os meus vídeos e lives, eu sempre digo, gente, eu não sou o dono da única e exclusiva verdade. E essas pessoas às vezes dizem, não, tem que dar um resultado com 60 dias, com 90 dias, com 20 dias, 27, 14 e 21. Ou seja, se padronizando algo que cada ser humano tem sua particularidade. Que muitas vezes o sucesso não depende somente daquele ritual que foi feito, mas de como você vai se portar a partir dali. Ou muitas vezes, até de como tudo isso vai ser expurgado das besteiras e asneiras que você fez lá atrás.
tudo, pessoal, deve ser um passo a passo. Eu comecei com um canal com 100 e poucas pessoas. 70, depois foi para 100 e poucas, 200, 300. E hoje a gente tem mais de 6.000 inscritos. Mas isso não foi construído em um ano. Isso levou um tempo para ser construído. E sim, a meta não é ter somente 6.000, nem 10. A meta é ter muitos. Ad infinito. Quanto mais pessoas eu puder passar algum tipo de comunicação, algum tipo de informação, para mim vai ser melhor. E para as pessoas também, que eu acredito que minha informação ela tem uma solidez, será melhor. Mas isso não é construído da noite para o dia, no estalar de dedos. Então que a gente tenha essa consciência. Tudo em nossa vida, para que se tenha uma estabilidade e até mesmo uma valorização nossa, deve ter um passo a passo. Que a gente possa ter essa compreensão. Porque às vezes a gente é preso no desespero, na ansiedade mesmo, né? Eu falei de ânsia, de ansiedade mesmo. E isso atrapalha os processos em nossa vida. Quantas foram as vezes que por conta de ansiedade, de não concluir algo, ou de não chegar ao ponto que você quer, você não acreditou que não chegaria. E o pior, quando muitas vezes chega, essa valorização já não existe mais, porque você criou tanta expectativa, teve tanta ansiedade, se desgastou tanto, que aquilo já não tem nem mais valor. Eu falo isso inclusive por mim, né? Como filho de Tata Caveira, é uma das coisas que os filhos têm muito isso. Cria-se expectativa, gera-se uma ansiedade gigantesca, tem um desgaste desgraçado, e às vezes lá na frente a gente olha e fala, não valeu tanto a pena. Porque a gente queria naquele momento que foi gerada a ansiedade, que foi gerado o querer. Mas às vezes não é entendido que teve que haver esse tempo de maturação para que tivesse uma solidez de fato no que a gente tinha como meta. Para que isso não fosse arrancado da gente da noite para o dia. Existem provérbios africanos que eu nem vou trazer aqui, mas que fala sobre isso. É preciso ter uma boa raiz. É preciso você realmente aprofundar a sua raiz. Para que quando o vento passe, não arranque a árvore. Então, que a gente, hoje, a mensagem que eu trago para vocês hoje é essa. Eu estou mais contente do que ontem. Ontem eu estava bem down. Mas como eu tinha que cumprir com vocês a questão da live, eu falei, não, eu vou fazer a live de qualquer maneira. E aí, a gente vai vendo que cada dia ele é uma sequência do outro. Se ontem eu tinha uma mensagem bem específica, hoje nós aprendemos que é passo a passo. Vai ter dias que a gente vai estar para baixo, vai ter dias que a gente vai estar lá em cima, mas a gente tem que não parar de caminhar. Então, se algum momento, né, esse vídeo bater aí, né, e tocar em você, entenda. Isso não é uma mensagem de meritocracia, de você tem que ter méritos para você conseguir o que você quer. Não, isso não faz parte da gente. A gente tem que lutar para conseguir. Mas se a gente não conseguiu hoje, que a gente lute o amanhã e entenda que tudo é uma construção. Tudo é uma construção. E sim, né? Eu fui buscar justamente essa questão da mensagem. Eu falei, não, eu quero uma mensagem para que eu possa passar melhor do que ontem. Ontem não foi tão legal, cara, né? E aí esse oráculo, ele traz justamente essa questão da cabra. Tanto que quando, né, veio essa carta, e sim, quando as cartas se repetirem, eu vou tirar uma outra carta para complementar. Mas aí quando veio essa carta, eu falei, bom, tem uma certa lógica, né? Porque a gente vê muitas vezes essas cabras, né, escalando montanhas,
E elas passam, às vezes, até dias escalando montanhas. Né? Dias. E sim, dias. Mas sempre elas vão na certeza. E sim, aquelas que possuem ansiedade, aquelas que muitas vezes querem ir de forma tão apressada, caem no precipício. O bode, ele é simbolismo de força, resistência, virilidade, majestade, porque ele possui a questão dos seus chifres, mas principalmente de resistência. No caso que a gente traz de simbolismo para o dia de hoje, a gente está trazendo a questão de construção com maturação. Então, que a gente tenha aí esse espírito no dia de hoje, né, essa energia, sempre fazendo com que a gente pense e repense. Nada surge da noite para o dia. Nada. Pode acontecer, Tata? Pode acontecer, lógico que pode. Só que acredite, às vezes a gente precisa ter essa construção até para ter a valorização. Certo? Deixa eu ler alguns comentários de vocês. Bom dia para quem for entrando aí. Para você que vai assistir depois, é uma live que eu realizo toda manhã lá no meu Instagram, @trp.oficial, e que está disponibilizando aí agora para vocês, depois, né, da gente realizar a live, eu vou disponibilizar em vídeo para o canal TRP2. Eduardo falou aqui para mim: perfeito, irmão, usando o próprio exemplo de cabra, se ela dá um salto maior do que é costumeiro para chegar ao cume, a queda pode ser grande. Exato, né? E isso serve inclusive, e eu falo isso inclusive para mim, né? Hoje isso aqui veio muito de impacto para mim, porque a gente vê pessoas que saíram do nada saíram, né? Pessoas que, inclusive eu vou até falar, né? Tem uma coisa muito engraçada. Eu conheço uma pessoa lá no meu Face, e que eu não vou aqui falar nomes, porque não vem ao caso, e entenda, a ideia aqui não é criticar as pessoas, mas a ideia é trazer sempre essa discussão de o porquê das coisas. E a pessoa é terapeuta holística há anos, e do nada a pessoa já virou bruxo, já está mexendo com o Exu, já está fazendo ritual, e nada contra, por mim cada um faz o que bem entende, né? Os meus rituais eu realizo, rituais coletivos eu disponibilizo muitas vezes, inclusive hoje a gente vai ter um ritual coletivo, né? Um rito de magia do caos junto à Santa Expedita. Inclusive eu vou fazer um vídeo depois, uma live explicando, porque muita gente fica na dúvida com relação a isso. Então eu vou trazer um vídeo, uma live, a gente explicando sobre isso. Então, as pessoas surgem do nada, né? Começam realmente a dar saltos maiores e somem, simplesmente somem. Isso não é porque foi feita macumba, ou porque eu não quero, ou porque eu não gosto, não. É porque não houve essa construção do passo a passo, né? A Mameto saiu com essa filosofia, e eu acho magnífica, porque ela diz o seguinte: Tata, meu velho, as pessoas hoje não querem ser, elas querem ter. Hoje a pessoa entra numa sexta-feira, se inicia dentro de uma quimbanda, segunda-feira já é Mameto e Tata. Para não dizer que eu estou falando somente de quimbanda, hoje as pessoas, sei lá, compram 5 livros, 10 livros sobre Goetia. E amanhã, tá? Eu não estou falando depois não, amanhã elas estão cobrando por rituais, dizendo estarem utilizando a Goetia. Então, não houve uma construção. E isso é tudo em nossa vida, desde, como eu falei, desde magia até mesmo na nossa vida pessoal. Quantas foram as vezes que a gente desejou algo e que porque aquilo não aconteceu de imediato a gente ficou triste? Eu já tive muito isso. Né? E por a gente não entender esse processo do passo a passo, quando a gente consegue,
infelizmente, quando a gente consegue, a gente nem observa o que nós tivemos de vitória, o que a gente realmente de fato conseguiu. Então, se eu pudesse dar um conselho a vocês de forma geral, observe, veja, ontem era pra gente observar. Que interessante, né? Quem assistir esse vídeo, se assistiu o anterior a esse, a gente falou para fazer uma observação em si mesmo, né? Muitas vezes absorver o do outro que seja de benéfico para a nossa vida. Então ontem a gente estava no fator de observar. Eu vou fazer inclusive essa semana toda isso. Eu vou ver como é que sai, né, a questão do oráculo, o que ele traz para a gente de mensagem, sei lá, durante toda a semana, para a gente ter uma análise talvez no final. Então ontem era para a gente se observar, fazer uma observação e como o corvo, assim como o corvo ele copia muita coisa, a gente também absorver essas coisas boas do que nós observamos. Hoje é para que a gente construa um passo a passo, construa o caminho um passo a passo, mas isso não se faz sem observar. Então vamos ver amanhã como é que vai dar nesse oráculo aqui, né? E sim, para quem não sabe, eu acordo pela manhã bem cedo, então cuido um pouco de mim, falo com o Exu, né? E depois eu sigo minha vida. Eu tomo meu café, água, e aí dou prosseguimento ao meu dia a dia. Então, vamos observar para ver o que esse oráculo vai dizer amanhã, porque para mim tá colidindo tudo. Ontem era para a gente observar e hoje é para a gente saber construir o passo a passo. Passo a passo para a gente construir no nosso caminho. Quando a gente constrói passo a passo, a gente tem a certeza do que está construindo, então isso é sólido. E quando a gente constrói passo a passo, a gente observa não só os derrapes, as falhas, mas principalmente os acertos. Certo? Sem fundamento não tem piso, não tem paredes, não tem colunas e não tem teto, portas e janela. Se construir porcamente, o teto logo cai. Exatamente. Então, passo a passo. Certo, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa, bom dia para vocês que forem entrando aí agora. Para quem for assistir depois, a gente sempre faz isso pela manhã, uma live aqui. Eu estou fazendo essas lives para que a gente traga mensagens de reflexão, tá? Deixa eu acenar aqui. Deixa o morcego entrou. Então, só para a gente poder alinhar isso no Instagram, @trp.oficial, certo? A ideia é que a gente tenha lives aí durante o dia, de outras formas, né? Agora a gente está voltando a todo vapor. Então, assim, vamos que vamos junto, certo? Já passou dos 20 minutos, eu já vou publicar esse vídeo. Vamos pensar nisso. Quando a construção é passo a passo, ela é sólida. Quando ela é repentina, ela não é sólida. Ela faz com que, às vezes, a gente derrape e até mesmo caia. Certo? Vamos pegar essa energia hoje da cabra. Não é cabra preta milagrosa igual a São Cipriano, não, hein? Vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado, gratidão a todos. A gente se vê durante o dia. Tem algumas mensagens pipocando aqui na tela. E provavelmente eu vou trazer aí vídeos para vocês durante o dia e lives durante o dia, tá? Sim, a gente vai vir com lives. Eu não fiz ontem. Ontem eu estava insuportável. Ontem eu estava insuportável. Se um mosquito fizesse algum barulho, eu pegaria ele e gritaria no ouvido dele. Estava insuportável. Hoje eu estou melhor. Então vamos que vamos. Vamos subir as montanhas de forma calma, passo a passo. Pode preto, vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Até mais.